assim: Senhor Jesus, eu sou grato pela vida que o Senhor me deu. Amém. Pegue sua Bíblia comigo. Abre em 2 Reis, no capítulo 9. Segundo Reis, no capítulo 9. Amém? Diz assim: então, o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma essa almotilha de azeite na tua mão e vai a Ramote-Gileade. E chegando lá, vê aonde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra, e faze que ele se levante no meio dos seus irmãos, e o leva à câmara interior, e toma a almotilha de azeite, derrama sobre a sua cabeça, e disse: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi pois o rapaz, o jovem profeta, a Ramote-Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e ele disse: capitão, eu tenho uma palavra para te dizer. E disse Jeú: qual de todos nós? E ele disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás tu a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto o encerrado como o livre em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel, e do pedaço do campo de Jezreel não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Curve a sua cabeça. Pai eterno, esta palavra está acima da nossa compreensão racional, está acima da nossa compreensão humana. Portanto, sem a ajuda do Teu Espírito Santo, sem a ajuda da Tua revelação, nós não conseguiremos sair desse lugar. Mas nós clamamos para que o nosso pensamento agora seja aberto, para que a nossa visão espiritual seja esgaçada, que possamos enxergar o que não vimos, que possamos alcançar níveis espirituais mais altos do que esses que temos experimentado. Senhor, nos leva a entender e compreender a Tua palavra e aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas nesta noite. Senhor, há neste lugar uma unção, uma graça de discipulado, e nós queremos ser ensinados pelo Teu Espírito nesta noite. Nós queremos sentar nessas cadeiras como se estivéssemos sentando na escola do Espírito Santo, aprendendo de Ti. Portanto, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente e nos tornamos totalmente receptíveis, sensíveis àquilo que o Senhor deseja bradar no nosso espírito. Nos leva a esse lugar, Senhor, nos leva a esse lugar. Que todos os pensamentos contrários, que todas as preocupações de coisas que nem mesmo irão acontecer, mas que têm roubado a nossa atenção, sejam tiradas da nossa mente neste momento, e que possamos reservar esse tempo para aprender de Ti, que és manso e humilde de coração, para que encontremos então o descanso que a nossa alma precisa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Graças a Deus. Aleluia.
Não é novidade para ninguém que nós estamos passando por alguns períodos bastante delicados como igreja. Na verdade, nós estamos vivenciando a plenitude de um período de transição, de transicionamento. Nós já temos ministrado desde o ano passado acerca de mudanças de ciclo, de mudança de estação. E nós estamos vivenciando mesmo na pele a mudança, a transição de um período para o outro. Esse é um tempo de muita cautela, é um tempo de muita prudência, um tempo de muita conexão direta com o céu, porque qualquer palavra sendo colocada de uma maneira errada, qualquer pensamento vindo de uma motivação humana e natural, qualquer atitude impensada, impulsiva, temperamental, pode pôr a perder tudo aquilo que o Senhor planejou. Por isso nós precisamos estar muito atentos àquilo que o céu está falando. Precisamos estar muito conectados com o Espírito Santo nesse tempo. E isso em todas as áreas e esferas da nossa vida. Seja no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na vida profissional, no ministério. Porque quando nós falamos de uma mudança na igreja, nós achamos que Deus está tratando com a instituição, que Deus está tratando talvez com o CNPJ, que Deus está tratando com uma determinada denominação evangélica. Não, Deus está tratando conosco, nós somos a igreja de Cristo. Portanto, todos nós estamos em período de transição, estamos num período de mudanças radicais, de uma transformação muito profunda. E se nós não estivermos atentos àquilo que Deus está falando, nós podemos perder o rumo. Por isso existem diretrizes, repita comigo, diretrizes, que são na verdade planos estratégicos muito pontuais, que estão sendo revelados pelo Espírito Santo neste tempo, e que precisam ser recebidos pelo nosso coração, como uma orientação divina, para que os nossos passos, as nossas palavras e os nossos pensamentos sejam exatamente iguais àquilo que o Senhor está determinando, amém? Então não adianta nós acharmos que podemos perder o rumo no meio do caminho e fazer outra coisa, estarmos distraídos, despercebidos, porque nós podemos perder o tempo da visitação, podemos perder o veio, a onda daquilo que Deus está propondo pelo céu. Por isso é momento de cautela, por isso é momento de prudência, e muito mais do que isso. Se nós já éramos obedientes, agora nós precisamos aumentar um pouco mais o nível da nossa obediência. Se nós já tínhamos um nível de temor a Deus no nosso coração, nós precisamos aumentar um pouco mais o nível de temor de Deus no nosso coração, porque as coisas vão ficar ainda mais estreitas. E eu quero lhe dizer algo: se você está se sujando, se suje mais ainda. Agora, se você está procurando se limpar, é momento de mergulhar de cabeça no sangue de Jesus e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que você seja literalmente renovado pela palavra da salvação e possa garantir o seu lugar naquilo que Deus está propondo como plano. Quantos estão comigo? Eu lembro que quando eu era criança, muitas vezes a minha mãe me mandava na venda, né? Mandava na mercearia, nós chamávamos de venda, e ela mandava até com um bilhetinho na mão daquilo que eu deveria comprar. Mas sempre no meio do caminho parava um amigo jogando pelica, o outro estava jogando futebol no campo, o outro me chamava para mostrar alguma coisa na janela de casa. E aquilo que a mãe estava com pressa, porque o tempero já estava na hora de colocar no feijão, eu demorava horas para trazer. E quando chegava na venda, às vezes tinha perdido a lista de compra que a mãe tinha dado. E aí pedia tudo errado. E ainda quando sobrava dinheiro, comprava uns chicletes. E aí quando chegava em casa, a surra estava feita. Mas por que isso? Porque quando nós somos imaturos, nós não soubemos entender as diretrizes. Quando nós somos meninos, nós não compreendemos a responsabilidade da missão. Quando nós não estamos preparados, nós não compreendemos a importância daquilo que estamos fazendo. E nós temos a tendência de tomar atalhos pelo caminho e nos distrairmos com coisas que não edificam, e nos perdermos em coisas que Deus não nos chamou para fazer.
E quando nós precisamos concluir o propósito, fazer com que aquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida efetivamente aconteça, nós já estamos completamente perdidos e até nos esquecemos das promessas. Repita assim comigo: eu jamais poderei me esquecer das promessas de Deus. Queridos, essas diretrizes precisam estar latentes no seu interior, batendo forte no seu coração. Você precisa ter foco nesse tempo. E essa é uma fase muito delicada na igreja, porque será uma fase de transformação da rotina. Deus nos dará um novo senso de direção para a igreja e um novo senso de propósito, mas para isso nós precisamos sintonizar os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está soprando ao nosso coração, para nós não fazermos coisas de nós mesmos, não pautarmos as nossas decisões em feridas, em motivações erradas. Precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Queridos, eu vou lhe dar uma notícia. Nós temos orado muito sobre arrependimento, e toda oração de arrependimento de um povo que realmente clama e chora de uma maneira alinhada, atrai a justiça de Deus. E quando a justiça de Deus, ela toca a terra, ela traz consigo o juízo de Deus, que coloca as coisas em ordem que não estão em ordem. Portanto, quando eu falo que nós estamos num período de transição, e esse período é radical, não será um toque superficial na nossa espiritualidade, porque nós realmente teremos que ter muita vida com Deus, na comunhão e na missão, para suportar esse tempo de transição, porque Deus vai sacudir a sua igreja em toda a terra. Nós já estamos vendo tudo aquilo que nós temos orado nesses anos. Deus, Ele está movendo a questão da corrupção. Deus, Ele vai mover os assuntos que não são relevantes e que são tratados nos púlpitos da igreja, porque Jesus sumiu. Hoje se fala de motivação, se fala de política, se fala de conquista, mas cruz, evangelho, arrependimento, bases essenciais do evangelho fugiram. Então Deus está trazendo de novo à luz as situações ocultas, para colocar o seu altar em ordem no Brasil e fora dele. E se você e eu estamos interessados em passar por uma nova fase, assim como se joga um videogame, se a gente quer passar por uma nova fase, nós precisamos estar preparados para suportar esse tempo de refinamento. Deus vai refinar a igreja, Deus vai refinar o governo espiritual desta nação, e Deus vai refinar inclusive o mercado. Então você que tem um chamado voltado tanto à iniciativa privada quanto a políticas públicas, você que é empresário, empresária, profissional autônomo, você que está envolvido nas esferas e dimensões e níveis importantes da sociedade, saiba que Deus vai lavar a roupa suja. E se você estiver envolvido com coisas que não convém, trate de colocar a casa em ordem, porque Deus está vindo com tudo. Deus não está de brincadeira nesse tempo. A terra, ela se converteu a Deus e se revoltou contra nós. Todas as vezes que nós vimos a terra não dando mais o seu fruto, escutem o que eu estou falando. Nós nunca falamos de uma seca tão tórrida, a ponto de queimar a própria semente e exterminar lavouras inteiras, como nós temos visto nesse tempo. Os lugares que precisavam ter águas, como os grandes centros econômicos do Brasil, a grande metrópole São Paulo, conhecida em todo o mundo, hoje falta água para fazer até rodízio para tomar banho. Nós estamos vendo que a natureza, ela está dando uma resposta, porque o clima mudou. E é uma das grandes comunicações de Deus conosco, quando nós vimos essas questões todas em desequilíbrio. Porque uma das razões do juízo é quando nós plantamos e não conseguimos colher, quando a terra, ela retém o seu fruto, e quando nós vimos que tudo aquilo que nós intentamos e promovemos não dá certo. Por quê?
todo aquele que estiver desalinhado não terá a resposta da terra, a resposta merecida, debaixo da bênção de Deus, conforme Deuteronômio 28. Deus está trazendo sobre nós algo que vai ampliar a nossa mentalidade profética. A terra sempre foi o lugar de encontro de Deus com o homem. Portanto, nós somos pó e ao pó nós voltaremos, porque somos feitos dessa partícula da terra. E todas as vezes que você ora e intercede por nações, essa partícula do barro que está dentro de você clama pela terra, e esta terra ela precisa ser curada. Nós estamos falando aqui profeticamente de um processo de cura da terra, porque muitos antes de nós vieram e feriram a terra, e inclusive nós também ferimos a terra, com os pecados geracionais, com as iniquidades, com os abortos, com a corrupção, com o roubo, com o engano, com a mentira, com a falsidade, com a imoralidade. Nós profanamos o altar macro de Deus, que é a terra, o escabelo dos seus pés, aonde Ele firma a planta dos seus pés. Infelizmente nós trouxemos uma herança muito estragada. Constantino, quando escreveu as primeiras orientações do romanismo, ele começa num dualismo que separa o físico do espiritual, e aí separam-se os dois mundos. Mas nós entendemos que tudo aquilo que nós temos responsabilidade nas nossas mãos, mesmo sendo material, é santo, porque quem está tocando é alguém que foi santificado e justificado pela cruz do Calvário. Portanto, tudo que emana de você, seja seu trabalho ou suas atitudes, precisam glorificar o nome de Jesus. Infelizmente, nós não conseguimos mais ter esta visão. Por isso que a imagem da igreja, ela está manchada na sociedade. Porque segundo Coríntios 4:4, diz que realmente nós estamos cegos, porque o espírito desse século cegou o entendimento das pessoas. Elas olham e não conseguem mais enxergar a realidade das coisas, elas não conseguem ver mais as coisas como elas são. Então é necessário agora uma nova geração profética. Repita comigo: geração profética. E nós falamos muito nesses anos anteriores em geração profética, a ponto de cansar os nossos ouvidos. Eu já não aguentava mais entrar no YouTube e tentar assistir alguma ministração ou participar de algum seminário ou conferência, que pelo menos uma ou duas ministrações não falasse de uma geração profética. Mas já era Deus sinalizando e preparando o nosso coração de que esse tempo chegaria. E eu quero lhe dizer que esse tempo chegou. Para que aconteça a derrubada de Jezabel, que é o espírito de domínio, de manipulação, de política, de controle, nós precisaremos de uma ação corporativa para que a terra seja curada. E isso vai começar com pessoas sem face, pessoas sem nome, com profetas indigentes. Repita assim comigo: eu sou um profeta indigente. Você não precisa estar na capa dos CDs e dos DVDs, você não precisa estar nos sites da internet, você não precisa estar nas páginas das revistas, você não precisa ter o seu material impresso com seus livros, porque nada disso pode substituir aquilo que Deus implantou dentro do seu coração, porque existe uma unção que foi impartida com o seu espírito, que é muito mais audaciosa do que qualquer outra coisa que possa chegar no seu lugar. Certamente Deus tenha te plantado dentro de algum lugar e de alguma esfera, para que você faça diferença nesse contexto. E esses profetas indigentes, na verdade, são uma geração de pessoas improváveis. E eu gosto muito de falar sobre os improváveis, porque são aqueles que a família mesmo já não dava mais conta, que a sociedade já não deu mais jeito, que os vizinhos já tinham desacreditado, que o camarada, quando abre a boca, não tem mais nenhum que acredite, porque acha que ele está mentindo de novo. Porque todas as vezes que ele abre a boca, ele tem uma boa largada, mas é igual cavalo de bandido. Ele acaba parando no meio da caminhada, ele não dá sequência àquilo que ele promove. São pessoas desestimuladas, que foram envolvidas com coisas pesadas. E é justamente essas pessoas que não se tem mais nenhuma expectativa,
pessoas que foram marginalizadas, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram repudiadas. São com essas que Deus estabeleceu o propósito para este tempo e os escondeu, porque eles têm uma intimidade tão intensa com Deus que vão saber fazer exatamente aquilo que Deus está planejando e ordenando no céu. Eles não vão olhar nem para a direita nem para a esquerda. E aí você diz assim: meu Deus, mas ninguém mais acredita em mim. Eu vou falar até com um pastor, parece que eu vejo um sorriso no canto do rosto, como se ele estivesse dizendo: de novo esse papo, de novo essa história, porque parece que eu vou começar uma coisa novamente que não deu certo. Eu lhe digo, Deus está colocando você num lugar em que a opinião das pessoas não será mais importante, para que você não pare no meio da caminhada e faça o que elas querem, mas que você persista e cumpra o propósito, ouvindo aquilo que Deus está bradando dos céus, através do seu Espírito e debaixo da unção profética. Quantos estão comigo? Eu sei que é um lugar solitário, eu sei que é um lugar de solidão, porque é um lugar em que você mesmo vai lidar com as suas impossibilidades. Mas glórias a Deus que quando você olha para você, você não vê nenhum tipo de possibilidade ou de dignidade, porque você só enxerga limitações, porque é justamente esse tipo de pessoa que Deus usa como matéria-prima para que a glória de Deus seja dele mesmo, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Porque se você tiver algo para oferecer ou para mostrar, obviamente será o seu nome que aparecerá e não o nome de Jesus. Mas neste tempo Ele quer que o nome dEle seja ecoado nas 4 nações da terra, independente do seu grau de instrução, da sua cor, do seu padrão financeiro, do seu nível cultural. Deus vai te chamar e vai te usar para cumprir o propósito dEle nas nações. Quantos estão aqui? Esta não é uma palavra motivacional, esta é uma palavra reveladora para a sua vida. Se você até hoje não tinha um motivo para que lutar e para que brigar, eu estou aqui nesta noite para dizer sim, Deus tem um propósito estabelecido na eternidade antes de todas as coisas, que foi desenhado para a sua vida, esperando para que você entre nele e faça isso acontecer pelo amor de Deus. Eu vejo tantas pessoas com tantos talentos, tantos dons, tudo retido, bloqueado, paralisado, parecem represas. Pessoas de braços cruzados, colados nas cadeiras da igreja, esperando algo cair do céu, enquanto Deus implantou dentro de você coisas que não deu a ninguém mais, e que estão esperando serem manifestas, serem colocadas para fora. E você está esperando talvez um profeta colocar a mão na sua cabeça e dizer, quando você mesmo já sabe que você foi chamado por Ele. Mas existem processos que precisamos viver. Aqui em 2 Reis capítulo 9, fala de um homem sem segundas intenções. Repita comigo, sem segundas intenções. O chamado de Deus é despretensioso, porque você não sabe o que pode acontecer no dia do amanhã. Não adianta você garantir o seu pé de meia. Não adianta você garantir o seu lado primeiro, fazer a sua boa conta bancária. Não adianta você fazer a sua pista de decolagem, achando que os seus projetos e os seus propósitos vão te suprir, porque se a sua dependência não for exclusiva dEle, o chamado não foi dEle. A sua única segurança precisa ser o Senhor. E aí você pode dizer, Senhor, mas eu estou sendo incumbido desse chamado, dessa vocação justamente nesse tempo tão tenebroso e tão difícil na minha vida, que parece que todas as coisas estão de perna para o ar, tudo está complicado, financeiramente eu não vejo possibilidade, parece que está tudo desorganizado na minha volta. E quando eu olho esse rapaz da escola de profetas sendo convocado, sendo escolhido, mesmo não tendo o nome, para cumprir uma missão, num tempo em que Acabe e Jezabel reinavam sobre a nação, eu acho que ele é muito mais
desafiado do que muitos de nós, porque nós estamos muito mal acostumados. Temos tudo à nossa disposição. Temos uma igreja que compreende os diferentes ministérios e dons. Temos uma igreja plural que flui nos 5 ministérios. Temos áreas na igreja em que nós estamos fazendo reuniões para recrutar pessoas. Mas parece que as pessoas estão olhando para o seu próprio umbigo, pensando no seu próprio tempo, garantindo primeiramente o seu lado e deixando aquilo que Deus os chamou para fazer em segundo plano, porque as coisas do Senhor não são mais a prioridade. Mas esse rapaz aqui, ele foi chamado para ungir Jeú como rei sobre Israel. Imagine que ele teria que entrar dentro do arraial do exército sem ser pego, sem ser apanhado, sem ser percebido, ir até o lugar em que o capitão estava para deitar óleo sobre a sua cabeça sem ser pego. Era uma missão suicida, era uma missão impossível, e ele corria risco. E deixa eu te dizer, querido, se você diz que tem um chamado e não dá a vida por ele, você não tem um chamado. Porque se você garante primeiramente a sua vida para depois tentar colocar o pé na água para que o rio abra, você não está seguindo as diretrizes do céu em relação à vida de Cristo. Quantos me entendem? Eu acho que foi o líder do exército da salvação que disse que se você tem algo em que você dá a sua vida, mas que se você não morre por isso, isso não foi dado por Deus. Amém? Tudo aquilo que Deus te dá compromete totalmente a sua vida. Acabe foi um rei perverso. A Bíblia diz que nunca houve um rei tão terrível quanto Acabe, que juntamente com a sua esposa Jezabel fizeram aquilo que era terrível diante dos olhos de Deus. Acabe havia feito atrocidades naquela nação e ferido o coração de Deus por causa da sua passividade, feito aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Jezabel era uma feiticeira, uma sacerdotisa de Astarote na liderança da nação, manipulando, controlando, engodando, fazendo conchavos, com requintes de crueldade, entregava seus próprios filhos ao fogo, se prostituía com os sacerdotes diante do templo, com as prostitutas cultuais e os sacerdotes de Baal, e essas crianças que eram geradas dessas relações profanas, eram sacrificadas diante de Deus, ou seja, o pecado já estava fedendo nas narinas do Pai. E eu lhe pergunto, existe algum contexto mais parecido com o tempo que nós estamos vivendo hoje? Me respondam. Queridos, essas circunstâncias são extremamente contextualizadas. Nós estamos vivendo um tempo de profanação total. Eu não sei mais o que as pessoas vão inventar, qual é a discrepância que elas vão inventar para destruir os valores e os princípios de Deus. Tudo estava corrompido. Mas esse rapaz, ele não tinha segundas intenções. Ele não perguntou, eu vou até o interior do arraial ungir Jeú como rei de Israel, mas o que é que eu ganho com isso? Qual é a minha parte no pagamento? Será que o meu nome vai aparecer nos anais da história de Israel como alguém que realmente se deixou usar? Será que eu posso aparecer um pouco na foto? Será que ele buscou fama, glória, prestígio, posição, dinheiro, equilíbrio, padrões? Ou será que ele se contentou simplesmente em cumprir o propósito, seguindo pontualmente as diretrizes do céu? Esse é o nosso grande problema. Se a gente apenas ouvisse o que Deus nos chamou para fazer e cumprisse a sua vontade, nós conseguiríamos cumprir o propósito. Mas nós queremos o plus. Nós queremos coisas a mais, nós queremos abraçar o mundo,
Nós queremos enfiar coisa dentro do saco que Deus não nos chamou para ter. Nós não queremos o feijão com arroz. Nós queremos encher o nosso prato com outras iguarias. Porque nós somos interesseiros. Como disse mesmo o pastor Fernando antes de nós ministrarmos, muitas vezes somos avarentos, somos cobiçosos, temos realmente missões ocultas no nosso coração de segundas intenções e barganhamos e negociamos com o céu como se Deus fosse um Papai Noel com um saco de presente nas costas, pronto para nos dar tudo que nós queremos e precisamos. Quando na verdade nós entregamos a nossa vida para fazer a vontade dEle. Repita assim comigo: eu entreguei a minha vida a Cristo para fazer a vontade dEle. E aí quando Deus não pode contar com outras pessoas, Ele vai contar com os improváveis e indigentes. Aí um discípulo da escola de profetas, que ele foi escolhido por Deus para cumprir essa missão, ungir um novo rei sobre a nação de Israel. Mas presta atenção em algo aqui comigo. Esse rapaz, a Bíblia não registra o seu nome, mas você não precisa ter nome mesmo aparecendo. O que você precisa ter é identidade. Sabe o que eu tenho visto hoje? Muitas pessoas com bons nomes, reputações a zelar, mas não têm identidade, porque se transformaram num produto adequado àquilo que o público espera. Se condicionaram às expectativas de uma empresa. Se venderam e se prostituíram para o sistema. Perderam a identidade. Já não sabem mais nem que são filhos do Deus Altíssimo, porque confiam muito mais no seu bolso do que no Deus que o chamou. E aí Deus nos chama agora e deu algumas orientações. Repita assim comigo: cingir os lombos, estar cheio de azeite e ser discreto. 3 coisas somente. O Senhor pediu apenas 3 coisas através do profeta para este discípulo, para que ele pudesse vivenciar esta missão. Parece coisas tão simples: preparar os meus lombos, estar cheio de azeite e fugir sem ser pego, entrar discretamente ao arraial. E aí você olha e diz assim: meu Deus, que coisa fácil, se fosse só isso, Deus poderia me chamar. Mas aí quando eu olho e eu começo a perceber a dimensão e a grandiosidade de ungir um rei que mataria o espírito de controle que estava se opondo ao reino de Deus, eu vejo o quão grandioso é o projeto que Deus estabeleceu sobre a vida desse moço. E aí você novamente vai dizer: Senhor, quando eu olho para a dimensão desse projeto, eu me sinto despreparado para entrar nesse lugar. Mas quando Deus nos escolheu, não foi porque nós sabíamos fazer algo. Deus nos escolheu porque nós estávamos dispostos a fazer algo. Deus não está interessado em quanto você sabe. Deus está querendo saber se você quer. Não adianta você saber a Bíblia de capa a capa, com informações teológicas, geográficas e históricas. Saber pregar de uma maneira hermeneuticamente perfeita, homileticamente perfeita. Ser uma pessoa carismática, ter uma desenvoltura no púlpito com um vocabulário rico. Se o seu coração não está disposto a viver o projeto que Deus desenhou para a sua vida, porque você corre o risco de, sabendo tanta coisa, criar um projeto para você e esqueceu de Deus. Viver a sua vontade e esquecer a do céu. Fazer o que o seu coração anseia, o que as suas motivações desejam, e se esquecer daquilo que Deus planejou. Queridos, Deus não está interessado na sua aparência. Deus não está interessado no seu conhecimento. Eu costumo dizer que esses ministérios são os ministérios de Hollywood, ministérios da Broadway.
ministérios em que as pessoas pisam nas estrelas. Essas pessoas, elas buscam na verdade fama, e elas se alimentam da bajulação. Mas no ministério você vai ter duas opções. Repita assim comigo: duas opções. Duas opções: cavar ou crescer. Quem só quer crescer, só quer aparecer. Tem gente que só quer crescer. O importante é estar na visibilidade. O importante é estar com o microfone na mão. O importante é estar na vitrine do púlpito. O importante é ter o seu nome num folder. O importante é ter o seu currículo incluso. Ou seja, se ele não puder aparecer, se ele não puder despontar, ele não se compromete com o projeto de Deus. Só que graças ao Senhor, a matemática de Deus é diferente no ministério. Quem quer chegar no nível que Jesus chegou, não vai poder crescer, vai ter que cavar. Porque cavando você finca bases sólidas. Cavando você encontra veios de águas puras e cristalinas que jorram para a vida eterna. Cavando você constrói fundamento. Cavando você constrói estrutura. E vai doer porque você vai ter que ralar a mão. Vai ter que fazer calo. Vai ter que arrebentar a unha, vai virar unha de coveiro. Porque vai ter que aprender a fazer buraco. Essas pessoas interessadas em cavar, elas querem construir estruturas sólidas em Deus. Não tem jeito, pessoas que encontram esse lugar acabam despontando, é inevitável. O próprio Deus acaba as aprovando diante dos homens, mas porque elas se mostraram aprovadas no primeiro momento diante de Deus, é pré-requisito. Se nós quisermos ser aprovados pelo céu diante dos homens, primeiramente, na nossa vida interior, na nossa vida pessoal, nós precisaremos ser aprovados, passarmos pelo crivo do céu. O Senhor vai ter que sondar as nossas motivações. Senhor, me sonda e me conhece, sabes os meus caminhos maus, quando eu deito e quando eu levanto, aquilo que se passa no meu pensamento e a palavra, ainda assim, antes de sair da minha boca, o Senhor já sabia que ela iria sair. Ou seja, o Senhor nos conhece profundamente. Então, querido, subir com Deus é descer para nós mesmos. Repita assim comigo: para eu subir com Deus, eu preciso aprender a descer. Só que nós não queremos entrar por esse lugar. Nós queremos tanto ser usados. Nós queremos tanto ser usados por Deus. Mas nós não nos permitimos passar por esse processo. Queridos, é uma coisa que nós precisamos entender. Olha aqui para mim. Deus não vai encher nada que já esteja cheio. O problema é que nós estamos cheios de nós mesmos, cheios do nosso conhecimento, cheios da nossa sabedoria humana e vã, cheios dos nossos dons. Se Jesus nem quiser aparecer no culto, Ele nem precisa, porque eu dou conta sozinho. Porque nós nos acostumamos a trabalhar na força do nosso braço, porque nós estamos cheios de nós mesmos. O meu eu é tão grande que não cabe dentro de mim. E como é que eu pretendo ser cheio de Deus, se eu não me proponho a me esvaziar? E eu gosto de lembrar com você, lembra do primeiro milagre de Jesus, onde foi? Onde foi, gente? No casamento, em Caná da Galileia. O que ele fez? Transformou água em vinho. Mas para ele transformar aquela água em vinho, o que precisava acontecer com aquelas talhas, aqueles vasos de barro? Eles precisavam estar o quê? Vazios.
A transformação no nosso ministério só acontece quando nós estamos vazios de nós mesmos. Se nós estamos cheios de nós mesmos, não há como o Senhor ocupar esse lugar. Então a receita é clara: quanto menos você tiver de você mesmo, mais garra você vai ter em Deus para ir além dentro do propósito. Porque daí já não é mais você trabalhando, é Ele trabalhando em você. Eu gosto muito de uma história que o pastor Irineu Grubert conta. Ele diz que ele cansou daquele jargão evangélico das pessoas dizerem assim: ah, irmão, é só Jesus na causa. Um dia a irmã soltou um desse do lado dele: ah, só Jesus na causa. Daí o pastor Irineu olhou e disse assim: não, irmã, é Jesus na senhora e a senhora na causa. Se nós não estivermos cheios de Deus, nós não damos conta do recado. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos resolver os nossos problemas na força do nosso braço, do nosso jeito e no nosso tempo, e não dependemos do Senhor, porque nós estamos vazios dEle. Nós queremos fazer o ministério acontecer na força do nosso talento e do nosso dom, mas nós não estamos cheios da glória de Deus e da sua presença. Nós não ganhamos no joelho. Nós recebemos todos os dias milhares de e-mails e muitos projetos sendo colocados nas nossas mesas. As secretárias imprimem projetos o tempo inteiro para serem colocados. E longe de mim fazer qualquer tipo de julgamento aos irmãos que congregam conosco, nós queremos servi-los e cooperar com eles no corpo. Mas quando nós olhamos um projeto audacioso, mas olhamos o quanto daquela pessoa tem de Deus, nós nos desestimulamos. Porque uma pessoa que não ora, uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não tem vida com o corpo de Cristo, uma pessoa que não serve o corpo, que escolhe serviço, uma pessoa difícil de lidar, que tem dura serviço, que tem o nariz empinado, que não se deixa tratar, como é que ela vai dar conta de um projeto se ela está cheia dela mesma? Queridos, projetos que dão certo são projetos que o Deus verdadeiro ocupa um lugar total no seu coração e Ele promove através de você. Quando você tem um projeto e você faz na força do seu braço, são projetos momentâneos, são projetos passageiros, são projetos que não têm finalidade. Agora, quando o projeto é do céu e você está vazio de você mesmo, e você está cheio de Deus, são projetos que permanecem para toda a eternidade, fincam-se estacas, dilatam-se os limites, Deus promove o crescimento e o desenvolvimento, porque é Deus fazendo. Repita assim comigo: eu me arrependo de fazer as coisas do meu modo, sem depender de Deus. Eu preciso me encher dEle. Aplauda Jesus. Querido, serviço sem Deus é ativismo. Não adianta a gente ter a realização da força do seu braço se você não estiver conectado com o céu. Deus não está interessado em quanto você produz, Deus está interessado no seu coração. Não é se você faz mais, menos ou melhor, é a motivação com que você faz. Porque se eu for olhar biblicamente em Deus, o menor sempre se tornou o maior desafiante, pastor Fernando. Se eu olho José, que sai da casa dos seus pais escorraçado, vendido como escravo dentro de uma cisterna, se tornando governador do Egito. Se eu olho Gideão, sendo o menor da sua casa, mas vencendo guerras em nome de Jesus, em nome de Deus. Se eu vejo Josué, que estava sempre acompanhando a sombra de Moisés, mas agora, de uma maneira desafiadora, audaciosa, entrando na terra prometida que mana leite e mel e levando o povo a derrubar as muralhas de Jericó. Eu vejo que todos esses homens, eles eram improváveis, eles tinham limitações, mas eles tinham uma coisa: eles foram cheios de Deus e se esvaziaram deles mesmos. Deus quer nos levar a um nível
em que nós não precisemos mais daquilo que a religião encravou no nosso pensamento como importante. Muitos de nós ainda estão atrás de títulos, cargos, posições, honrarias humanas, porque buscam confetes. São pessoas que precisam do tapinha nas costas. Isso para elas faz diferença, sabe por quê? São pessoas que ainda não se curaram da rejeição e estão viciados na afirmação. Precisam que alguém diga para eles que eles são bons, porque não aprenderam ainda a receber de Deus a sua verdadeira identidade. E isso vai te levar para desgraça. Sabe como é que eu conheço? Às vezes eu vejo pessoas, eu gosto muito dessa comparação. Jesus é o nosso maior exemplo, amém? Jesus é o modelo. Como é que eu vejo um Jesus compassivo, misericordioso, bondoso, a ponto de naquele dia os próprios discípulos dizerem para ele: olha, despeça essa multidão. E aí Jesus diz assim: como é que eu posso despedir essa multidão com fome? Eles ficaram aqui o dia inteiro me ouvindo. E você acha que eu tenho agora jeito de mandar esse povo todo embora, sem comer? Ou quando ele está ali na cruz e ele vê aquele ladrão se arrepender, e aquele ladrão não se batizou nas águas, não passou pelo curso dos primeiros passos da integração, mas ele se rendeu. Arrependimento. E Jesus, ele inclui esse rapaz no paraíso. E esse mesmo Jesus pega um chicote e dá uma camaçada de pau nos vendilhões do templo que estavam negociando as coisas do céu. Como é que eu consigo entender o equilíbrio emocional de Jesus? Qualquer pessoa que fizesse um julgamento diria que Jesus é bipolar. Mas não. Esse mesmo Jesus, quando foi colocado diante do sinédrio para ser julgado, e lançaram injúrias acerca dele, dizendo mentiras, e disseram: e aí, rapaz, você não vai falar nada? A Bíblia diz que Jesus baixou a sua cabeça, silenciou e nada disse. Sabe por que eu aprendo uma coisa com Jesus? Jesus não estava preocupado com as coisas dele e nem com o nome dele. Jesus estava cuidando das coisas do Pai. Então nós erramos, porque nós nos tornamos leões e pegamos o chicote e brigamos por coisas que estão ligadas ao nosso nome, para defender a nossa família, a nossa causa, os nossos valores, os nossos preconceitos, os nossos princípios, porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, e nós manipulamos e controlamos para fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente quer. Daí nós nos tornamos um leão. Agora, quando é para brigar pelas coisas de Deus, pelas diretrizes do céu, para fazer a visão acontecer, para cumprir o propósito, nós nos tornamos cordeirinhos, botamos o rabo entre as pernas e nos tornamos como ovelha muda e quietos. Enquanto Jesus nos ensina que quando as coisas do Pai estavam correndo risco, ele se tornava um leão e brigava por coisas concernentes ao reino. Agora, quando era ligado a ele, ele dizia: pouco me importa, importa que o Filho do Homem aprenda pelo que padeça. Eu vejo muitas pessoas ainda dentro da igreja preocupadas com seu cantinho, com seu espacinho, com seu nome, mexendo os pauzinhos e as varetas para fazer as coisas do seu jeito, vindo para a igreja com uma cara lavada de hipocrisia, cara de pau, dá vontade de dar um óleo de peroba de presente. Vem para a igreja, chora, baba, se joga no chão, cai na unção e até treme. O diabo também treme e teme. Como diz o pastor Fernando, o diabo é mais crente que muito crente. Mas sabe por que as pessoas ainda estão preocupadas com o seu eu?
elas querem um lugar de aplausos. Mas Deus quer nos levar a um lugar, por isso que esse lugar de maturidade é um lugar solitário. Porque Deus quer nos levar para um lugar em que os aplausos não nos alcancem, em que os tapinhas nas costas eles não façam diferença, que as medalhinhas de honra ou mérito, elas não venham ganhar espaço, porque o que vai valer a pena mesmo é a gente estar fazendo a vontade de Deus. Isso vai nos alegrar, isso vai nos dar senso de realização, isso vai nos levar a cumprir o propósito. Importa se os outros estão olhando ou não, se eles estão aprovando ou não, importa que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quantos estão comigo? Eu não estou dizendo, líderes, que a valorização não é importante, porque a palavra, no tempo certo, ela cuida do coração. E é muito importante quando alguém que caminha conosco e que se esforçou bastante para conseguir fazer determinada tarefa, ela recebe do seu líder, do seu pastor, da sua pastora, pelo menos uma congratulação, pelo menos um olhar e um obrigado, um abraço. Isso é importante, porque as pessoas se sentem queridas, amadas, valorizadas, porque elas estão ocupando um lugar de importância no corpo. Elas sabem que são importantes, mas o nosso coração não pode estar nisso. Essa não pode ser a nossa expectativa. Isso não pode alimentar o nosso ego. Vamos para frente? Queremos palavras de afirmação. Queremos coisas que vêm das pessoas. Eu fico pensando assim, se Jesus, ele tivesse esperado por palavras de afirmação para morrer por mim e por você, eu acho que nós estaríamos perdidos até agora. Porque até mesmo para quando ele ia para a cruz para cumprir o propósito, teve gente para tirar ele do caminho e dizer, não, tu não vais fazer isso, pelo amor de Deus. Não foi assim? E a gente começa a ver pessoas dentro da igreja que se incomodam com a ameaça naquilo que é meu. Não toca que é meu. É meu espaço. É meu ministério. É minha mesa. É meu ambiente. É minha tarefa. Ou se preocupam com aquilo que quer dizer respeito a mim. O que falaram de mim. O que disseram de mim. Eu quero saber, eu quero me dar conta. Essas pessoas precisam passar por alguns processos, porque ainda não chegaram no nível do profeta indigente. Porque precisam ainda que o seu nome seja valorizado. Querido, é importante que nós entendamos isso. Porque para o nível que Deus vai te colocar, você precisa reconhecer essa unção. Porque você só pode ungir outra pessoa e preparar outra pessoa para fazer o que você faz, se você reconhece esse lugar. Porque se você só transfere uma tarefa, o mundo também faz isso. As grandes corporações formadas em recursos humanos sabem muito bem como treinar e capacitar pessoas, desenvolvendo boas competências. Agora, no Senhor a gente imparte o coração. Então, se você tem esse coração que ainda tem essa concupiscência por afirmação e quer que o seu nome apareça, você precisa rapidamente se arrepender disso para entrar em Deus. Porque se você for colocado como líder, as pessoas que forem formadas por você, elas vão ter o mesmo problema de comportamento de caráter, porque é igual pão de forma, na forma furada. Quem aqui faz pão de forma em casa em forno? Meu Deus, ninguém mais faz, gente. Jesus, todo mundo compra da Trabulai. Olha o merchandising aí. Mas é bom aquilo, hein? Mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Se você pega uma forma de pão furada e faz o pão ali dentro, todo pão que você fizer vai sair com aquele mesmo buraco. Não é assim? Então, com as coisas de Deus funciona a mesma coisa. Se você não for tratado nisso, as pessoas que forem geradas por você, elas vão vir com o mesmo problema. Você começa a ver nos seus filhos os mesmos problemas que Deus não tratou em você. Você começa a ver os seus filhos reproduzirem os mesmos problemas de caráter que você não tratou em Deus. Começa a te dar um desespero. Aí o marido começa a descontar no filho, porque vê no filho os defeitos da mulher.
E a mulher desconta no filho os defeitos do marido que ela não consegue suportar. Os pais descontam na criança, mas a criança é fruto da educação que você deu. Ela é uma reprodução de um casamento disfuncional, de um casamento desequilibrado, de uma família descontrolada. Então não desconte nos seus filhos, porque eles estão reproduzindo o mesmo padrão que você. Agora vamos para a primeira aqui. Dá para me aguentar mais um tempinho? Vamos para o primeiro, repita assim comigo: cingir os lombos. Então, 3 coisas que você precisa saber nessa fase de cingir os lombos. Chega de meninice, de infantilidade, porque tem gente que não dá de dizer nada, não dá de falar nada, que a gente não sabe como a pessoa está naquele dia. A gente até evita de chegar perto, porque a gente não sabe nem como tratar. Chega de melindrosidade. Melindrosidade é assim: você diz, a sua camisa é marrom. A pessoa na hora diz, porque ficou feio em mim? Não ficou feio, eu só falei que a cor da sua camisa é marrom. Não, mas não me caiu bem, né? Fala sério. Não me favoreceu. Tu acha que não combina com o meu cabelo? A pessoa já fica, ela entra em obsessão o dia inteiro. Ela vai 10 vezes no banheiro para ver a cor da camisa, se combina com os olhos. Melindrosos, a gente não pode dizer nada, porque ela já imagina que aquilo não está sendo atribuído à atitude ou um objeto, está sendo atribuído à pessoa dela. Tem gente que tem problema de aceitação e acha que o mundo está contra ele. Não tem identidade. Às vezes as pessoas são almáticas, são carnais. Gente, pelo amor de Deus, olha aqui para mim, diante de qualquer circunstâncias da vida. Você é feito de 3 esferas, você é um ser tricotômico. Num só você tem 3, você é 3D. Você tem corpo, alma e espírito. O seu corpo quer dar um soco no nariz do camarada. A sua alma ficou irada e ressentida, com vontade de esganar. Mas o seu espírito, que foi regenerado pela cruz do Calvário, que te leva a ter uma mentalidade espiritual, precisa te levar para um lugar de equilíbrio pelo amor de Deus, de sensatez, de equilíbrio. Se conecta com o Espírito Santo de Deus, entra em banda larga com o céu, conta até 10, fala os livros da Bíblia no Antigo Testamento, cita um salmo, sei lá. Mas sempre há uma saída espiritual. Não dá para entrar num projeto de Deus de uma forma carnal e almática. Você vai ter interpretações distorcidas, o seu discernimento espiritual vai ficar corrompido, você não vai ter uma leitura clara das verdades de Deus, você vai ter uma visão turva. Deus vai falar A e você vai entender B. Então o lombo cingido fala de você se preparar para a vontade de Deus, fala de um lugar de autoridade espiritual, e lugar de autoridade é lugar de maturidade, um lugar de dedicação exclusiva ao propósito. E quando fala desse lugar de maturidade, a experiência e o conhecimento não vão te ajudar, porque idade não conta, nem o quanto tempo você ficou no banco de uma universidade. O que vai contar é a sabedoria que vem do alto, ou seja, a revelação do Espírito Santo, porque tem coisa que o livro não te ensina, e nem a experiência de vida, porque eu tenho visto muita gente com 30 anos de evangelho, perdendo feio para quem se converteu há 3 anos, aqui no tribo de Judá. Pelo nível de entendimento das coisas celestiais, porque estão compreendendo coisas, e aí maturidade vai te levar para novos níveis elevados de entendimento. Fala de você sentir que está pronto, sentir que você está no tempo certo. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa, isso pode demorar algum tempo, mas não tenha pressa. Você já arrancou planta de mangue, de pântano?
Você passa a mão assim, aquilo já vem direto na sua mão. Desarraiga fácil, sai fácil da terra. Agora você já tentou tirar uma palmeira do deserto no braço? Você não vai conseguir mesmo. Porque em lugares áridos, as raízes são mais profundas. Por isso os momentos difíceis que você tem passado, que são momentos de deserto, são tempos em que as suas raízes estão sendo fincadas em lugares que nenhum vento vai poder te tirar. Isso vai te trazer maturidade. Não é qualquer coisa que te arranca, meu irmão. Porque os ombros, eles precisam estar firmes para poder carregar o peso da glória. Pastor Fernando conta uma coisa muito interessante. Quando a gente fica adolescente, a gente cresce no corpo, mas a mentalidade fica de criança. Então a gente ainda não tem noção do tamanho da nossa mão, do tamanho da nossa cabeça, porque um pouco de coisa cresce, um pouco de coisa encurta. Então a gente passa, vai levando vaso na estante, televisão, né? Esbarra em geladeira, quebra copo. Um adolescente em casa é um barulho constante. Você acha que tem ladrão a madrugada inteira, é ele saltando a geladeira. Porque ele esbarra em tudo. Mas você percebe que quando a gente vai crescendo, os ombros vão alargando, porque eles vão sendo preparados para a maturidade. Esses lombos aqui, eles precisam estar largos para a vida adulta. E aí Deus começa a criar essas crises, que eu chamo crises intensivas de preparação. Alguns pais de adolescentes chegam inclusive a levar o adolescente no médico, que ele começa com dor na coluna, dor nas costas, dor no pescoço, para conseguir tirar uma radiografia e ver o que está acontecendo. A médica vai dizer, não, está em fase de crescimento, está alargando, os músculos estão tentando acompanhar os ossos, vai doer. Então essas crises interiores que nós temos vivido, elas são na verdade preparações para um estágio de maturidade. Repita comigo, maturidade. Por isso que lá em Efésios capítulo 6 diz, cingir os vossos lombos com o cinto da verdade. Porque o cinto da verdade que está preso ao lombo, ele segura todas as outras partes das armaduras espirituais. Então nós precisamos de maturidade para conseguir inclusive entrar no lugar de guerra. Tem gente que é menino, que é despreparado e quer lutar com o principado, potestade e dar chute em demônio, mas ainda não passou por esses processos em Deus. Isso não tem a ver com a sua experiência, eu volto a lhe dizer, isso tem a ver com o seu senso de responsabilidade. Repita assim comigo, eu sou maduro, porque sou responsável. E uma pessoa responsável, ela não larga o arado. Sabe por quê, gente? Porque o propósito é maior do que a dor. Às vezes vai estar complicado. Às vezes você sai de casa chorando para pregar. Às vezes você diz assim, hoje é só a graça de Deus, e glória a Deus que é só a graça. Mas o Espírito Santo está ali para te guiar. Porque você é responsável. E o propósito de Deus na sua vida é maior do que a sua dor. Pode ser que interiormente na sua alma tenha uma chaleira em ebulição de tanta crise. Mas no Espírito você resolveu que você vai ser obediente e temente às diretrizes do céu. Amém? Glória a Deus. Para encerrar nós vamos para a última parte. Cheio de azeite, repita comigo, graça. Queridos, existe uma coisa que nós precisamos ter: sincronização entre alma e espírito. Quando você é uma pessoa desequilibrada, você vai tomar um pouco de decisão na alma, um pouco de decisão você vai tomar no espírito, vai fazer uma salada, e aí você vai se transformar místico, ou você vai se transformar num cara racionalista e humanista. Aí as coisas que saem da sua boca são tão confusas, que as pessoas elas vão ficar perdidas, sem saber que direção você vai dar. Agora, igual um eclipse lunar, quando acontece a sincronização do Sol, da Lua e da Terra na mesma linha, nós precisamos estar com Deus. Deus precisa estar sobre nós, iluminando o nosso espírito, e o nosso espírito dar ordem às nossas almas, para que a nossa alma, ela manifeste e estabeleça aquilo que Deus estabeleceu primeiramente no céu. Quantos entenderam isso aqui? Então essa parte que fala de estar cheio de azeite, fala da unção, e não tem coisa pior do que azeite velho. Eu não sei se você já fritou um peixe, uma carne na sua casa e resolveu ter a ideia de jirico, de guardar aquele óleo porque você achava que ia precisar de novo.
E aquilo ficou dentro da sua pia meses. E agora chega uma visita e entra na sua casa e diz assim: morreu um bicho aqui dentro? Porque óleo velho fede. Óleo velho apodrece. Então a unção de ontem foi para ontem. Hoje tem uma unção nova. Jesus disse: eu sou novidade de vida. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, a cada dia o Senhor renova as nossas forças, as nossas perspectivas, as nossas expectativas e a unção que Ele derramou sobre nós. Pastor Luiz conta uma história muito interessante. Ele diz que a coisa que mais irrita ele é uma porta sem azeite. Porque porta rangendo faz um barulho irritante, não faz, gente? Você está querendo ler, daqui a pouco bate um vento. Você precisa ir lá com óleo, botar na porta o grafite para aquilo ali funcionar. Porque incomoda. Porque tudo que você fizer sem unção vai dar errado. Tudo que você faz sem unção incomoda. Não adianta, você vai implementar um projeto para o corpo de Cristo, ganha na oração primeiro. Você vai começar algo novo para Deus, ganha na oração primeiro. Você vai se mover, ganha na oração primeiro. Se não vir debaixo de revelação, debaixo de unção, debaixo dos ribeiros de azeite que descem do trono de Deus sobre a sua cabeça, não adianta. Mas também tem gente que acha que essa unção é só aquela unção que a gente derrama uma vez só, quando te unge a alguma coisa, ou diácono, ou a pastor, ou ao ministério pastoral, ou ao governo, ou a serviço, enfim. Mas o pastor Luiz, graças a Deus, também brinca com a gente, que tem gente que é ungido com óleo de freio. Porque trabalhava intensamente até aquela presente data, mas foi só derramar o óleo na cabeça do camarada, pronto, matou. Ele vinha com a chama acesa, derramaram o óleo, parece que derramaram um balde de água fria. Por quê? Por que antes de receber a unção você funcionava tão bem? E depois que o óleo foi cair na sua cabeça, você parou de fazer o que Deus te chamou para fazer? Porque às vezes a gente acha que aquele óleo é para fazer. Repita assim comigo: o óleo que foi derramado na minha cabeça não foi para fazer, foi para eu ser. Fazer você já fazia, era o seu ofício, foi um reconhecimento público, e você vai continuar fazendo, e como um dom ele vai ser aprimorado. Agora aquele óleo é para você ser, vai te habilitar no espírito para você mudar coisas dentro de você, aonde o seu serviço não mostra e não revela, aonde não aparece. Então nós precisamos estar cheios de óleos. Então esse óleo é essa habilidade sobrenatural que é dada por Deus para o cumprimento do propósito, para que a gente viva uma vida com Deus. E agora eu prometo que é por último. Nunca acredite num pastor quando ele diz que é por último. Eu acho que é o único lugar que a gente dá uma... Mas vamos ser sinceros, dá para aguentar mais um pouquinho? Sem brincadeira? Então tá. Ir ao interior do arraial. Repita assim comigo: discrição. Eu quero perguntar para você, que tipo de desafio você está disposto a cumprir em Deus? Talvez Deus te leve a entrar em alguns territórios muito, mas muito difíceis, desafiantes, até proibidos. E vocês têm que estar muito preparados para entrar, porque entrar despreparado nesse campo minado é um risco de você perder, inclusive, a sua fé, se você não tiver bases sólidas. Será que você iria a um lugar em que ninguém te percebesse, só para cumprir a vontade de Deus, ou o seu nome precisaria aparecer? Deixa eu perguntar isso de novo para você, olha aqui para mim. Será que você iria num lugar
cumprir o propósito de Deus de uma maneira tão discreta e silenciosa, a ponto de ninguém saber que você está fazendo ou você precisa contar. É aqui que nós somos preparados, aprovados ou despreparados e reprovados. Esse rapaz, ele precisava se lançar com agilidade, entrar dentro daquele acampamento no deserto, entrar dentro do arraial do exército e derramar óleo sobre a cabeça de Jeú, que seria ungido rei para destruir Jezabel, e ele deveria fugir daquele lugar sem ser apanhado. Ou seja, ele precisaria fazer isso em silêncio. Deixa eu dizer uma coisa para você. A revolução do reino, ela é uma revolução silenciosa. Repita assim comigo: eu preciso aprender a calar. Sabe por que muitos dos nossos parentes não aceitam Jesus? Porque nós somos ignorantes e chatos. Sabe por que muitos dos nossos parentes não aceitam a Cristo? Porque nós falamos besteira e balela, e nós nos achamos melhores do que eles, e nós os confrontamos achando que nós estamos num nível superior ao deles. O que Jesus fez na sua vida te salvando não te tornou melhor do que eles, muito pelo contrário, te tornou mais responsável. Porque quando a Bíblia diz que os mais fortes precisam ter paciência com os mais fracos, está dizendo que os maduros precisam ter um pouquinho mais de tolerância com aqueles que estão caminhando pela fé agora no início. E não existe coisa mais forte que possa falar de Jesus do que o seu testemunho. Você vai falar de Jesus, mas no momento propício que Ele preparar. Mas o poder de Deus que está em você, a unção de Deus que está em você, o azeite de Deus que está em você, vai te preparar para esse momento. O problema é que nós não conseguimos essa revolução silenciosa. Sabe o que vai acontecer agora no Brasil? Mais uma multidão de manifestações. E novamente eu quero guardar o meu coração, porque eu não quero me entristecer com alguns dos crentes que às vezes tem convocação na igreja para orar em arrependimento pela nação e não vem, mas quando tem uma manifestação são os primeiros a pintar a cara e sair com cartaz na rua. Meu irmão, aquilo que você não ganha no céu, você não vai ganhar na terra. Estabeleça primeiro o arrependimento no céu. Se você estiver nos horários aqui na igreja, dos turnos de convocação e arrependimento, de hora após hora, clamando e chorando, e depois eu vir você lá fora, com um cartaz, com a cara pintada, e fazendo qualquer tipo de protesto, eu vou ter um pouquinho mais de tolerância para te entender. Agora tem gente que quer sair para a rua, mas não dobra o joelho para orar. Revolução é silenciosa, porque o projeto contra Jezabel, ele tem que ser um projeto que vai acontecendo vagarosamente, porque vai te exigir posições radicais. Deus hoje está convidando algumas pessoas aqui a fazer escolhas muito difíceis, e o convite que Ele está fazendo não é para você oferecer qualquer coisa, é para você oferecer sua própria vida. Porque o tempo que Deus nos chama para cumprir o propósito com essas diretrizes do céu é um tempo sacrificial e vai exigir que você dê a sua vida. Você vai ter que entrar em silêncio. Fique de pé. Pastor, mas como é que eu faço para entrar nesse lugar? Presta atenção aqui em mim. Deus vai começar a colocar algumas pessoas em lugares estratégicos, muito pontuais. Lugares que eu chamo de lugares de transformação, lugares de implantação do reino, amém? Volta aqui comigo que a gente já está terminando.
Deus está estabelecendo pessoas em alguns lugares, em alguns níveis estratégicos de transformação e implantação do reino. Mas você vai precisar entrar nesse lugar, debaixo da orientação do céu. Repita assim comigo: diretrizes. Essas diretrizes vão te ensinar a fazer 3 coisas muito fáceis para você fazer essa revolução silenciosa. A primeira delas: você não pode ser reativo, você tem que ser proativo. Sabe qual foi o problema da igreja até agora? É que a gente sabe ir para a rua protestar, mas a gente não preparou ninguém dentro da igreja para infiltrar lá dentro de Brasília e influenciar nas leis de uma maneira positiva, para que as leis contra a família não fossem promulgadas. Nós sabemos ser reativos. Quando a coisa acontece, nós nos levantamos de uma maneira a protestar, mas nós não nos preparamos de uma maneira proativa para mudar a realidade. Segunda coisa: nós vamos ter que ter olhos para perceber o que está ao nosso derredor. Não ficar caçando cabelo em ovo e vendo o problema. Eu estou falando de discernimento no espírito, ter uma leitura espiritual daquilo que está acontecendo à sua volta. Deus precisa ativar essa tecla de tradução do seu coração para as realidades espirituais. E terceiro, você vai ter que entrar nesses lugares, ungir essas pessoas, preparar essas pessoas e sair desses lugares sem ser percebido. Isso vai te exigir velocidade, com direção e com inteligência. Direção e inteligência formam uma palavra chamada diligência, que quer dizer foco. Você está muito disperso, você está muito perdido. O ano começou, o horário já vai mudar, um monte de coisa já está acontecendo, o carnaval já está acabando, o março está aí, e você ainda não entendeu o que Deus quer para esse ano da sua vida. Você está perdido, confuso, buscando orientação para onde vai, onde estou, quem sou eu. Essa é uma noite de convicções, é uma noite de certezas. Mas eu quero fazer um convite agora pelo Espírito Santo a você, para esses que ficaram. Presta atenção aqui em mim. Há muitas pessoas nessa noite, neste lugar, que têm sentido que a sua vida não vale mais a pena. Pessoas que nunca tiveram uma ideia de suicídio. Pessoas que nunca tiveram o desejo de tirar a sua própria vida. Talvez até tiveram no passado, eu não sei. Mas hoje dizem assim: se eu morrer, que falta eu vou fazer? Para ninguém. Meu esposo se vira, minha esposa se vira, meus filhos tocam a vida. Pessoas que têm entendido que a sua vida hoje já não tem valor, e que tem passado na sua cabeça que a luta está tão grande, a pressão está tão forte, a crise está tão difícil, que você tem pensado assim: se o Senhor me levasse, seria um grande favor que Ele iria fazer. Eu não tenho coragem de tirar a minha vida, mas se o Senhor lembrasse de mim. Eu quero que você seja corajoso e corajosa o suficiente para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu tenho sentido o encargo no meu espírito de orar por essas pessoas, que ontem à noite inclusive pensaram nisso e disseram: eu não quero mais viver. Tem mais pessoas aqui. Às vezes você tem tudo, mas parece que a esperança foi embora, que a expectativa de vida acabou, você não sabe mais o que fazer, para onde ir, não sabe como se locomover, e você disse: eu vou parar com tudo, a minha vontade é ficar só preso dentro desse quarto, apagar essa luz, fechar essa porta, eu como porque tenho que comer, eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, mas eu não tenho mais perspectiva nem expectativa de vida. Essas pessoas que estão aqui, venham aqui. Quero pedir que os pastores que estão aqui nesta noite, intercessores, venham comigo aqui. Nossa guerra nesta noite é contra o espírito de morte.
que tem tentado assolar o coração. Pastora Miriam, os libertadores que estão aqui, conselheiros, quero que vocês abracem essas pessoas, orem por essas pessoas juntamente comigo. Você como igreja, amém? Vamos profetizar vida e vida com abundância sobre a vida deles. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Portanto, Senhor, nós não vamos viver na superficialidade e nos contentarmos com esse nível de vida medíocre que nós temos vivido, porque há muito mais para ser explorado no teu coração, e o Senhor decretou na eternidade propósitos de vida claros para cada um que está aqui no altar do Senhor nesta noite. Homens e mulheres selecionados na eternidade para cumprirem o teu propósito e a tua vontade. Pessoas que foram escolhidas a dedo para fazer a diferença nesta geração, e que o diabo tem distorcido a visão que eles têm deles mesmos. Mas nesta noite, ouve-se no inferno sons de grilhões sendo partidos, de algemas sendo quebradas, de correntes sendo quebradas, e essas pessoas estão saindo de cativeiros de trevas, de cativeiros de depressão, e que toda ideia suicida seja arrancada do seu pensamento, sejam lavados agora no sangue do Cordeiro. Uma nova vida está sendo implantada no coração de vocês, uma nova vida está sendo enxertada no coração de vocês, e é a vida de Cristo. Vocês foram escolhidos para serem felizes, para serem frutíferos, para serem oportunos, para serem prósperos, para alcançarem níveis e dimensões sobrenaturais no cumprimento do propósito de Deus. Por isso, nós quebramos todos os laços nesta noite com os espíritos de morte, e nós declaramos vida, vida, paz, paz no Espírito, consolo. Oh, xaralaba sorrebi alabagadaralaba chorebe camandaralabagaralabagar. Hoje vocês estão sendo retirados das garras da morte, estão sendo abraçados pelo colo do Pai. Hoje vocês recebem a identidade de filhos e a certeza de que vocês nasceram para cumprir o propósito e alegrar o coração de Deus. Repita assim comigo, vocês que vieram aqui à frente de olhos fechados: eu hoje me arrependo de ter desejado a minha morte, porque eu sei que eu sou filho de Deus e eu nasci para cumprir a sua vontade, e a minha felicidade e a minha realização está em abraçar a vontade de Deus para a minha vida. E hoje eu aceito no meu coração a paz, a esperança e o renovo, porque eu sei que deitarei em paz, e quando eu acordar amanhã, eu acordarei para uma nova vida, para um novo tempo, para uma nova etapa, em que a vida de Jesus foi enxertada em mim, no meu coração,
Eu hoje falo como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Oh! Eu quero que os pastores que estão aqui abracem essas pessoas e digam assim, ó: seja bem-vindo à vida. Seja bem-vindo à vida que Deus tem para você. Aleluia. Agora eu quero perguntar aqui: quantos de vocês estão dispostos a cingir os seus lombos, a se encher de azeite e partir para a missão? Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Repita assim comigo, levantando sua mão para o alto: Senhor Jesus, eu estou disposto a assumir os riscos, porque eles não são meus, eles são teus. Eu não tenho ônus, porque todo o peso o Senhor já levou na cruz. Porque não existe maior alegria do que entregar a minha vida, já que o Senhor entregou a sua. E a partir de hoje, eu me abro para preparar os meus lombos de maturidade, para segurar o peso da tua glória. E me enche, Senhor, com o teu azeite, com o teu espírito, com a tua unção, com a tua graça. O meu coração é como um recipiente nesta noite vazio. Eu me esvazio de mim mesmo e eu me encho de ti. Eu me encho de ti. Eu me encho da tua palavra. Eu me encho do teu caráter. Eu me encho dos teus atributos. Eu me encho da tua presença. Eu me encho de quem tu és. Eu me encho dos teus pensamentos. Eu me encho da tua voz. E eu me esvazio, Senhor, das perseguições, das injustiças, das desilusões, das dificuldades que tem tomado o teu lugar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, e eu serei o teu profeta, mesmo que indigente, mesmo que improvável, mas cumprirei o teu propósito e assumirei a missão, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode abraçar as pessoas que estão ao seu lado. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia.